Olá, igreja, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui para mais uma quarta da bênção, para a honra e glória do nosso Senhor na igreja. Fico feliz, eu gosto sempre de falar da minha alegria de pregar a palavra do Senhor, de trazer a verdade do Senhor e me colocar na posição para que o Senhor me use, né, para que eu seja uma ferramenta viva nas mãos dele e alcance muitas vidas, né, igreja? Glória a Deus. Então, o tema de hoje é: a mão de Deus alcança aonde a minha não vai, né? Então, assim, existem situações que nós não temos o controle, que nós não podemos fazer nada, mas a mão do Senhor sim. Ele pode tudo, ele tem o controle de tudo, tá? É uma palavra que confronta o pecado também e nós precisamos estar preparados, igreja. E se Jesus voltar hoje, você está preparado? Eu até estava conversando com uma paciente hoje e falando sobre a importância do que nós fazemos aqui na Terra. O que nós fazemos aqui, igreja, impacta na nossa salvação. Será que as pessoas esquecem disso? E por isso muitas pessoas se perdem, começa no caminho do Senhor e no meio do caminho se perde, se deixa corromper, se deixa influenciar. Cuidado, igreja, com as influências. Seja uma influência na vida das pessoas para o lado positivo, de uma maneira que vai trazer essa pessoa para mais perto de Deus. Então, sempre que a gente vai falar com alguém, eu tenho que pensar, essa pessoa, o que ela está fazendo condiz com a palavra? O conselho que eu vou dar para ela vai trazê-la para perto de Deus ou vai afastá-la de Deus? Porque se for afastá-la de Deus, igreja, a mão do Senhor alcança. Igreja, nós somos responsáveis pelas vidas, inclusive que o Senhor nos confia, que muitas vezes o Senhor nos dá oportunidade para pregar, nos dá oportunidade, né, de conseguir segurar ali, ajudar aquela pessoa a ser firme com Deus. E se eu vou lá e eu ajudo ela a se afundar, igreja, eu sinto muito. Você também tem uma porcentagem nessa situação. Nós somos responsáveis, Deus dá aos nossos filhos para a gente ser responsável, né? Pelo caminho que ele vai seguir. Deus coloca pessoas também no nosso caminho para a gente poder, nós que sabemos a verdade, a gente poder fazer o nosso papel, tá? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus justo, louvado e exaltado é e será para todo sempre, ó Pai. Glórias a Ti, Senhor, por estarmos aqui na Sua presença para mais uma quarta da bênção. Eu me esvazio de mim, Pai. Usa a minha vida, que não seja eu, mas o Seu Espírito Santo em mim. Me encha com o Seu Espírito Santo, Pai. Repreenda toda a distração do Seu povo, Pai. Repreenda todo o mal que tem cercado o Seu povo, Senhor. Tudo aquilo que tem tirado o Seu povo da Sua presença, que possa cair, Pai, o véu dos olhos desse povo, Pai. Que eles possam ter discernimento e sabedoria para aconselhar, para ajudar, para ser ferramenta de salvação e não de destruição, Senhor. Aleluia, Pai.
Haja na vida da sua igreja, do seu povo. Repreenda, sim, meu Pai, aqueles que precisam de repreensão, de exortação, Pai, trata, mas que seja para salvação, Senhor. Pega na mão daqueles que caíram, Senhor. Seja conosco, nos abençoa, nos proteja, Pai. Nos livre de toda retaliação, de toda língua felina, Pai, de toda língua maligna contra as nossas vidas, de toda oração contrária, Pai, que caia por terra, Senhor. Faça justiça, Pai. Faça justiça com os seus, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Quero começar lendo aqui Isaías 59. Eu vou aqui do 1 ao 8, vou ler alguns versículos, não vou ler todos, mas eu peço que vocês leiam todos depois, tá? Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar a justiça que vão ao tribunal e ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades, inventam maldades e praticam crimes. Os seus planos perversos são como os ovos de uma cobra venenosa. Quem come os ovos morre, e se um se quebra dele sai outra cobra venenosa. Quero ir direto ao 8 agora. Não conhecem o caminho da paz e todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir caminhos errados e por isso não têm segurança. Igreja é uma palavra de confronto. Muitas vezes, igreja, e eu quero perguntar para vocês que estão aqui comigo neste momento, né, uma reflexão. Essa palavra te conforta ou te assusta? Igreja, se no fundo essa palavra te assusta, é um chamado hoje para conserto com o Senhor, de arrependimento, pedido de perdão. Tá, eu não sei do que se trata, mas o Senhor sabe, igreja. Eu não sei da sua vida pessoal, eu não sei do seu dia a dia, mas Deus sabe e Ele fala com você neste dia. Então você pode achar que o Senhor não te responde, que Deus, né, se afastou, o que está acontecendo, ou talvez você nem tenha mais sentido falta do Senhor. Será que é porque você está no automático, né? Como estão as suas ações? Se Jesus voltasse hoje, como seria? É sério, igreja. É sério. Agora, para aqueles, né, que essa palavra traz conforto, glória a Deus, igreja, glória a Deus. Porque pessoas são injustiçadas em segredo, em silêncio, mas a nossa mão não alcança certa situação e nós nem devemos querer vingança, mas a mão do Senhor alcança tudo e todos, igreja. E nós devemos temer a Deus e não a liderança. Não devemos temer ao homem, o que o meu pastor vai achar, o que a fulana vai achar. Tema a Deus, igreja. É Ele que sabe o que você faz em oculto. E o que você faz em oculto te tranquiliza ou te preocupa perante a Deus? Se te preocupa, que você possa se voltar para o Senhor. Não adianta trocar de igreja. Não adianta tentar se esconder de Deus, igreja. Não adianta.
porque a mão do Senhor alcança tudo e todos. Entende, igreja? É um pedido aqui, né, de arrependimento, igreja, é um chamado para arrependimento dos pecados. Abandone os seus pecados, igreja. Ah, mas eu não tô fazendo mal para ninguém, né? Eu acho que o que eu tô fazendo tá certo. Não é achar que o que você está fazendo tá certo. O que Deus, né, Jesus estando aqui, ele está aqui. O que ele acha das suas atitudes? O que ele acharia das suas atitudes? Tá condizendo com a palavra dele? Tem que condizer, igreja. Há quanto tempo você não pega a Bíblia? Há quanto tempo você não consegue cumprir o ID dele, o chamado dele, aquilo que ele te chamou para fazer? Você não consegue por quê? Por quê? E eu digo mais, as promessas do Senhor muitas vezes não se cumprem não por causa dele. É porque a pessoa saiu da posição. A pessoa não teve paciência de passar pelo processo, preferiu o atalho, preferiu o que é mais fácil. Olha, igreja, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu preferisse, quando eu estava ali no processo com o Senhor, para entender o meu propósito, para a promessa dele, né, começar a se cumprir na minha vida, se eu pegasse atalho, eu não estaria aqui agora, igreja. Eu nem sei como eu estaria. Eu não sei como eu estaria. Então, não pegue os atalhos. Não pegue os atalhos. Não queira se vingar. Não seja rixoso, rixosa. Igreja com Deus não tem birra. Não adianta fazer birra com Deus, igreja. Tá na hora de amadurecer na fé. Tá na hora de respeitar as autoridades que o Senhor levantou. Ah, mas o meu pastor, a minha líder é isso, é aquilo, aquilo outro. Igreja, você tá orando pela sua liderança? Faz quanto tempo que você não apresenta a sua liderança em oração? A sua igreja em oração? Faz quanto tempo, igreja, que você só olha para você? Que Deus trate com a liderança, que Deus trate com os pastores, mas faça a sua parte. Tema a Deus e respeite as autoridades. Igreja. Quantas pessoas aí trabalham, né? Respeita o chefe no trabalho, né? Isso e aquilo, aquilo outro, mas na hora ali da igreja é birrento. Não, igreja. Tá na hora de crescer na fé. Tá na hora, igreja. Jesus está às portas. Cuida da tua salvação. A nossa salvação é preciosa. Cuida da sua geração, dos seus filhos. O que você faz impacta eles, a sua descendência. Cuida, igreja. Quem tá de pé, cuide para que não caia. É muito sério isso, igreja. Eu sempre falo uma coisa, que eu perca tudo menos a presença do meu Senhor, menos a presença dele. Um dia me preocupei demais com carreira, quando eu falei, Senhor, toma a minha carreira, minha vida profissional, mas que eu nunca perca o Senhor. Enquanto eu estava sendo ali, resistente, implicando, não aceitando o trabalhar de Deus, e vai para o final da fila, igreja. Vai para o final da fila e vai ficar passando na prova, né? Ou a promessa vai se cumprir, ou não. Glória a Deus, igreja. É uma palavra de exortação, é uma palavra que chama ao arrependimento. Entende? O Senhor é longânimo. O Senhor é longânimo, Ele perdoa.
mas as consequências ficam, né, dos nossos atos, mas o que importa é que nunca nos falte a presença do Senhor. Amém, glória a Deus. E se você que está de pé, cuide para que não caia, cuida da sua salvação. Tenha sede da palavra, sede e fome da palavra do Senhor. Sempre se pergunte: o que eu estou fazendo, Deus aprova? Jesus aprova o que eu estou falando? A maneira com que eu estou agindo, Deus aprova? Se preocupe com isso, igreja. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Quarta-feira que vem eu estarei de volta com mais uma quarta da bênção, se o Senhor permitir. Deus abençoe.